Havia um tempo em que a mulher nascia para servir o pai, o filho e o marido. O tempo em que o amor se confundia com a obediência e a liberdade com o pecado. Um Portugal em que na escola se ensinava que a mulher deveria ser a fada do lar. Na rua, os olhares vigiavam. Na lei, o marido decidia tudo: o trabalho, o dinheiro e até o direito de sair do país. Era um mundo de regras invisíveis e sonhos adiados, onde o silêncio não era escolha, era sobrevivência. E sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Ó Vasco! E hoje iremos falar sobre o que é ser mulher durante o Estado Novo e no regime salazarista. Vasco, mas ser mulher foi assim durante muito tempo. Mas estamos a construir aqui uma série, estamos a falar do que é que acontecia no Estado Novo e o que é que as pessoas sentiam no regime salazarista. Então iremos falar o que era ser mulher neste tempo. Vasco, mas tu não és mulher. Não sou mulher, mas consigo ler fontes, e tenho fontes credíveis, que realmente dizem o que era ser mulher. Eu provavelmente irei trazer aqui para esta série a minha avó a falar sobre o tempo de Salazar, o que é que ela sentia, o que é que os pais dela também sentiam. E eu acho que seria muito interessante, mas isso vai apenas depender de ti. Se tu deres o likezinho bastante forte, provavelmente será o último episódio desta série. Mas para isso acontecer, está apenas nas tuas mãos. Agora, fora isso, temos que falar sobre esta informação e vamos lá então começar. Antes disso, vocês já sabem, eu nem vos vou pedir, ok? Só preciso disso e podemos então começar. Já está? Está o likezinho? Ok. Então bora lá começar. Os direitos das mulheres foram fortemente restringidos durante o Estado Novo. As mulheres eram vistas como figuras instrumentais do regime, forçadas a perpetuar normas sociais de feminilidade para manter a vida familiar. O artigo número 5 da Constituição de 1933 declarava que os cidadãos eram iguais, excepto para a mulher, pelas diferenças resultantes da sua natureza e para o bem da família. O país era predominantemente católico sob Salazar e a sua ideologia sobre a natureza da mulher estava enraizada em mensagens repetidas pela Igreja Católica. A natureza da mulher significava que se esperava que ela ficasse em casa, cuidasse dos filhos e infelizmente fosse silenciada. Ser o outro sexo em segundo plano, ou mesmo até em terceiro, ter um papel definido pelo dominador, obedecer sempre e deixar-se violentar sempre. O único papel da mulher era ser esposa dedicada e mãe amorosa, um papel para o qual era preparada desde a infância. Desde cedo, era ensinada a ser submissa ao poder patriarcal do pai, do irmão e mais tarde do marido. O único futuro possível era fazer um bom casamento, que ao fim e ao cabo garantisse o sustento da família. E essa, por consequência, deveria manter-se unida, fiel, estável e forte. Uma metáfora, obviamente, sobre o regime que se vivia na altura. Oliveira Salazar não permitia que esta ordem social fosse sequer questionada. E como podes obviamente aferir, os assomos do feminismo eram sempre silenciados. E se obviamente quiseres também saber um pouco mais do que era viver na altura de Salazar e até ao desenvolvimento e até realmente ao culminar o 25 de Abril, tens o episódio 3 que fala nisso, foi lançado a semana passada e vai fazer com que tu entendas o que é que realmente era uma rotina, qual era o típico trabalho do típico português, do português normal. E episódio 3, ele está no meu canal, é só ver, está nos últimos vídeos. Mas agora continuando, a industrialização levou a mulher para fora de casa, mas na prática um contrato de trabalho valia menos do que um contrato nupcial. Para trabalhar no comércio, sair do país, abrir conta bancária ou tomar contraceptivos, a mulher era obrigada a pedir autorização ao marido. Ganhava em média quase metade do salário pago aos homens e estava impedida de exercer certas profissões, como diplomata ou até militar. Em algumas, como a enfermagem, o casamento podia implicar a perda do emprego. Estas leis institucionalizavam a violência financeira. A lei permitia que os maridos proibissem as esposas de trabalhar fora de casa. Até 1969, uma esposa precisava da autorização do marido para viajar para outro país. Os contraceptivos só eram permitidos por motivos de saúde e mesmo assim com o consentimento do marido. O aborto era ilegal em todos os casos, punido com até 8 anos de prisão. Em relação ao voto, embora tecnicamente as mulheres pudessem votar pela primeira vez no referendo constitucional de 1933, esse direito não era igual ao dos homens. Enquanto os homens precisavam apenas de saber ler e escrever, as mulheres tinham de possuir educação secundária, algo extremamente raro na época. Na prática, quase nenhuma mulher poderia votar. Durante a Guerra Colonial Portuguesa, mulheres africanas foram regularmente violadas ao longo de mais de uma década. Muitos académicos situam hoje assados no cerne da violência colonial portuguesa, como sublinha a investigadora Garraio. Depois do 25 de Abril, estas e outras leis foram finalmente rasgadas. Um ano depois da Revolução, os direitos das mulheres ficaram consagrados na nova Constituição da República Portuguesa até 1976, que garantiu igualdade perante a lei, liberdade profissional e autonomia pessoal. Claro que
Hoje continuam a haver problemas, obviamente. Tudo vem também da própria carga emocional que este regime ditatorial acabou por deixar em Portugal. Entender que isto realmente acontecia, a ter também um cuidado de manusear este tipo de informação para que nós no futuro consigamos impedir que isto continue a ser perpetuado. Porque isto, pessoal, é muito importante nós entendermos todas estas questões que aconteceram no passado, porque muitos destes comportamentos, este regime que existiu, explica muitos pensamentos que nós temos hoje em dia, e não estou a dizer que nós todos temos, mas que alguns preconceitos que nós tenhamos também aconteçam hoje em dia. Claro que as coisas estão a mudar, claro que a nossa sociedade está a mudar e violentamente, às vezes não para o melhor, mas também cabe-nos a nós identificarmos o que está a correr mal e também tentarmos mudar alguma coisa. Obviamente que não é com políticas extremistas que nós chegamos lá, não é com uma oratória comparativa ao que aconteceu antes e querer também que o que aconteceu antes continua agora no futuro. Não é isso que se pretende fazer, porque muita gente na política utiliza essa estratégia e pronto, obviamente que não é a melhor. Portugal não está num bom caminho, na minha opinião, mas isto também não pode implicar que nós queiramos que volte ao passado. Existe uma sociedade diferente hoje em dia, mulheres diferentes, homens diferentes, ideologias diferentes, questões diferentes que eu nem vou falar aqui no canal porque não há necessidade, e nós todos temos que identificar essas diferenças que estão a acontecer. Há muita gente que não quer avançar, há muita gente que se quer manter agarrado ao passado, e eu vejo por muitos comentários que recebo, e esse não é o caminho. Não é o caminho ter mais uma vez 3 Salazares, não é o caminho termos mais um Salazar, não é o caminho apenas regermos pela esquerda, que acabou por dominar o nosso país durante muitos anos. Quando eu faço estes vídeos, não tenciono dar mais força a uma esquerda, a uma direita, a um centro. Não tenciono isso porque eu não sou político, não tenho conhecimento para isso e não pretendo ter conhecimento para ser político. Eu pretendo ter conhecimento para entender o passado, entender essas diferenças que existiram no passado, como nós já estamos aqui a falar no canal, e principalmente identificar os problemas que nós no presente temos e tentar também melhorá-los no futuro para as pessoas que vierem viver aqui não virem a sofrer do que nós estamos a sofrer hoje, que é realmente da política que foi praticada aqui em Portugal e a ser aceito durante muitos anos, e nós próprios no presente estamos a sofrer isso que não conseguimos comprar uma casa em Portugal, estamos a sofrer de problemas de imigração gigantescos, de pessoas que querem alterar o nosso próprio país. Outras pessoas, obviamente, não podemos generalizar, respeitam e vivem consoante as nossas regras e respeitam, mas outras não respeitam. Outras pessoas próprias portuguesas que não respeitam outras pessoas estrangeiras que vêm aqui viver, e isso também não está certo. Entender que vivemos num mundo diferente, vivemos num mundo em que não podemos dizer que só portugueses é que interessam. Isso realmente não é o caminho. O caminho é entender que vivemos num mundo diferente. Então eu quase que diria que nós temos que ter um Portugal diferente. Não um Portugal do passado, não um Portugal do presente, mas um Portugal do futuro. Um Portugal do futuro que realmente ajude quem está a viver aqui. E agora, retirando isso para o lado, nós entramos numa fase diferente desta série, a fase final, que é realmente o que é que aconteceu. Todas as questões depois da Segunda Guerra Mundial e principalmente depois também da Guerra Colonial Portuguesa e principalmente também depois do 25 de Abril. Todas essas questões vão ser faladas aqui nesta série. Tu já sabes o que é que uma mulher sentia quando vivia no século XX. Tu já sabes como é que Salazar subiu ao poder. Tu já sabes de tudo até aí. Agora falta o mais importante, que é realmente como é que Salazar depois conseguiu governar Portugal e também quando ele acabou por morrer. E eu quero que vocês tenham atenção a uma coisa e que não levem a mal. Nós, quando queremos conteúdo, os criadores de conteúdo, acho que me posso considerar títulos provocatórios que eu acabo por ter que colocar no meu canal. Porque eu gostava de simplesmente fazer um vídeo e colocar no título o que é que eu vou falar no próprio vídeo. Mas muitas vezes o que acontece é que não vai ter visualizações e tu não vais ver o vídeo. Tu, não estou a dizer tu em específico, mas determinadas pessoas que só quando tu lhe mexes ali com o tiki-teco, e principalmente quando falo de Salazar, é muito fácil fazer isso, e que não levem a mal. De resto, espero que vocês estejam bem. Já sabem o que é que sobra para o final da série. Eu acho que ainda temos muita coisa para falar e muita coisa para discutir, mas ainda nos falta também chegar a uma conclusão, que era se Salazar era fascista ou não. Ou seja, se o regime do Estado Novo era realmente fascista. Há opiniões, há factos e nós vamos misturar tudo e vai originar num vídeo. Espero que vocês estejam bem. Um grande abraço. E deixem-me nos comentários o que é que vocês gostam mais que eu fale da história de Portugal ou da história de crimes de Portugal. Deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Ó Vasco!